caro Jarismar Pereira e também meu caro professor Herbert Melo. Tem áudio, Raimundinho? Tem, doutora Simone. Doutora. Isso, vamos ouvir. Falando sobre a questão, né, da realocação dos aqui comerciantes de Cajazeiras. Uma situação, inclusive, que a gente vai depois pegar também o lado dos comerciantes e trazer aqui para o Boquinha de Parte 2 amanhã, para saber qual a opinião deles, o que eles acham, como é que eles entendem. Vamos ouvir a autoridade responsável pela aplicação da lei, meu amigo Raimundinho. Vamos lá, doutora Simone. Portal Difusora 1, o mais acessado da Paraíba, e Difusora Rádio Cajazeiras, através do programa Boca Quente, Parabólica Política e Patamote FM, conversando com a promotora, doutora Simone de Souza Oliveira Lima, ela que conversa com o nosso grande público ouvinte, com os internautas, para assuntos atinentes ao município de Cajazeiras. Doutora, seja bem-vinda. Nos fale a priori sobre uma notificação enviada à Câmara Municipal, consequentemente, principalmente à Prefeitura Municipal, via imprensa, para que feirantes ambulantes deixem o centro comercial de Cajazeiras e possam atuar em um local adequado. Bom dia a todos, bom dia ao radialista e a todos da Rádio Difusora, os ouvintes. A atuação do Ministério Público nesse procedimento visa a ordenação do espaço público, né? Que em Cajazeiras houve diversas notificações em relação a feirantes, ambulantes, lojistas que colocam empecilhos, né? Que colocam obstáculos para a obstrução, que obstruem as vias, né? Principalmente aqui na reclamação que chegou ao Ministério Público, as vias do centro da cidade, né? Então já houve esse procedimento, já vem acompanhando, né, para que o município possa realizar o seu poder de polícia, né, de fiscalização para a ordenação do espaço público de acordo com a própria lei de posturas públicas municipais. Então, vem sendo cobrado, né, para que o município, via audiências públicas, também por meio de reuniões com secretarias do município, para que seja, então, realizada essa fiscalização e efetivamente cumprido o que está no Código de Posturas, né? Por fim, não havendo a devida ordenação, né, como ocorreu, foi constatado pelo Ministério Público, foi expedida uma recomendação, que é um documento em que o Ministério Público expede, né, para que o órgão adeque as suas condutas, né, adeque ao que está previsto na lei. Então, a recomendação foi expedida em julho, né, de 2025, né, ordenando, né, tanto a notificação da Prefeitura Municipal, assim como da Câmara Legislativa do município, assim como também as rádios, para a comunicação do público em geral, para que haja essa desobstrução no prazo de 120 dias, como foi determinado, todas as ruas, avenidas públicas, calçadas, incluindo calçadas de praças, retirando todos esses obstáculos, né, que foram devidamente identificados, né, por meio de reuniões, por meio de fiscalizações de toda a natureza, seja mesas, cadeiras que ficam, assim como também bancas de feirantes que ficam obstruindo as vias, o que causa, né, vem contra, né, o direito de ir e vir do cidadão, principalmente dos transeuntes, pessoas que até houve muita reclamação na Zona Azul, né, que chegou ao conhecimento do Ministério Público, para que esses feirantes ambulantes sejam então alocados em um espaço, né, adequado para que eles possam então ali que não seja também inviabilizado o exercício também das suas atividades, né, suas profissões. Muitas pessoas dependem disso, né, também uma atuação do Ministério Público voltada com esse olhar social, mas que isso possa conciliar, né, o direito das pessoas, dos transeuntes, dos moradores, né, das pessoas que trafegam ali pelo centro da cidade, não só ali no centro, mas em todos os locais em que tenha sido verificada pela a fiscalização essas condições de mobilidade. E também, né, para que se observem as leis de acessibilidade, né, para as pessoas com deficiência, que também se sentem muito prejudicadas no seu direito, né, de trafegar ali, de ir e vir, o que compromete, né, o próprio direito
do indivíduo, né, o seu livre acesso aos locais, a própria via ali da cidade. Então, essa recomendação visa justamente que o município aloque, isso foi feito antes, uma reunião com a prefeitura, no sentido de verificar um local, eles identificaram o local da antiga Praça da Telemar, né, que serão alocados esses ambulantes. Houve uma discussão com eles com relação a se o local seria coberto, né, para evitar prejuízos para eles. Isso tudo está sendo negociado e a prefeitura tem esse prazo de 120 dias para cumprimento. Doutora, o prazo termina no próximo mês de novembro. Com o avançar do tempo, existe a viabilidade deste prazo ser prorrogado a fim de que as medidas sejam cumpridas em tempo hábil? Existe a possibilidade, né, até por uma questão de razoabilidade, né, se a prefeitura apresentar que vem tomando providências e que o prazo não foi suficiente, mas, claro, sempre observando, né, se a proporcionalidade, se realmente dentro do prazo eles tomaram as medidas, mas não foi possível, né, resolver toda a situação, né, e que apresente isso por escrito, com as medidas tomadas, as justificativas, é possível sim prorrogar, mas dentro de um prazo razoável. As medidas a serem cumpridas pelo município através da gestora Maria do Socorro Delfino, visando alocar um local adequado para os feirantes ambulantes de Cajazeiras. A prefeitura já comunicou à promotoria este período, esta data, como queiram? Não houve resposta ainda da prefeitura, até porque eles estão no prazo ainda para implementarem as medidas, mas em reuniões anteriores já foi identificado esse local, né, para alocar os ambulantes, os feirantes e todos aqueles que se sentirão, né, prejudicados em saírem dessas vias, né, públicas, dessas áreas de passagem, e que o que havia era uma negociação por parte dos ambulantes, né, dessas pessoas, para que o local fosse coberto, né? Isso estava sendo trabalhado pela prefeitura para melhor atender as condições também de trabalho para eles, da forma também em atender a recomendação do Ministério Público. Então, eles estão dentro do prazo ainda, né, para essa resposta, até porque o prazo começa a correr a partir do momento que eles tomam conhecimento da medida, né, que foi expedida pelo Ministério Público. As medidas a serem cumpridas pelo Poder Público Municipal serão, obviamente, fiscalizadas pela promotoria? Com certeza. Esse é o papel do Ministério Público, né, atuar fiscalizando a atuação dos órgãos, né, de execução das políticas públicas. Então, o Ministério Público está atento, né, sempre acompanhando e dentro desse prazo, né, vai ser cobrado, né, a partir do momento que o prazo se expirar, vão ser cobradas que as medidas tenham sido implementadas. Caso essas medidas não venham a ser cumpridas, quais as punições? No caso da medida não ser cumprida, há a possibilidade de um termo de ajustamento com o município, né, que seria um segundo passo, em que o município se compromete por meio de um documento, fazendo um acordo com o Ministério Público, sob pena de ser executado esse TAC. Ou poderá também a promotoria, no caso por meio dessa promotoria, já entrar com uma ação civil pública para as penalidades ao município por não exercer o seu papel de fiscalizador das políticas públicas. O certo é de que a população não pode ficar prejudicada com feirantes ambulantes trabalhando em pleno centro comercial da cidade, impedindo o livre trânsito de e vir, principalmente nas calçadas. Exatamente. A população é que não pode ser prejudicada, né? Muitas reclamações já chegaram à promotoria, esse procedimento já está acompanhando essa fiscalização, já houve reunião da prefeitura com eles, inclusive com o cadastramento desses ambulantes, né? Para que eles sejam devidamente cadastrados, devidamente acompanhados e fiscalizados pela prefeitura. E isso o Ministério Público vai continuar, né, sempre atento, fiscalizando, para que seja efetivamente resolvido esse problema em Cajazeiras. Doutora Simone, muito obrigado pelas colocações pertinentes ao nosso grande público ouvinte, principalmente ao nosso telespectador, e fica aqui o nosso espaço para algo mais que a doutora tem a acrescentar. Eu que agradeço, né, a preocupação da rádio em estar divulgando efetivamente as medidas que são tomadas pelo Ministério Público, né, e a continuar acompanhando, né, e todas as informações serão passadas, né, para que essa questão seja... a população tenha uma resolutividade, que esse problema seja resolvido, para que todos fiquem satisfeitos com a atuação da Prefeitura, do órgão municipal e do Ministério Público.
Em especial para o portal Difusora 1, programas Boca Quente Parabólica Política da sua